Do coração sombrio das florestas brasileiras aos becos assombrados do Japão. Aqui as lendas ganham voz e os contos te seguem na escuridão. Você entrou no universo de Na Calada da Noite, onde toda a história começa depois do uivo. Meu nome é Isabela, e esta é a história de como o amor se transformou em ódio e me levou a cruzar uma linha da qual jamais poderei retornar. Eu tinha tudo. Um noivo que parecia perfeito, Marcos, com quem eu planejava cada detalhe do nosso casamento, e uma irmã, Laura, que sempre foi minha confidente, meu porto seguro. Éramos inseparáveis, ou assim eu pensava. A traição, como muitas vezes acontece, veio de onde eu menos esperava. Não foi um adeus abrupto, nem um conflito escancarado. Foi uma sutil mudança no ar, um sussurro de desconfiança que começou a se infiltrar nos meus dias. Marcos estava estranho, distante. As desculpas para os encontros perdidos se tornaram mais elaboradas. Os olhares, mais esquivos. Eu me forçava a acreditar que era o estresse do trabalho, a pressão do casamento se aproximando. Mas no fundo, uma voz gelada começava a tomar forma. Laura, por sua vez, também estava diferente. Mais reclusa, mais tensa. Ela, que sempre compartilhava cada detalhe da sua vida, agora se fechava. Eu atribuía a sua nova paixão por aulas de yoga, a busca por um novo emprego, qualquer coisa que não fosse a verdade que meu subconsciente já começava a gritar. A verdade explodiu em uma noite de quinta-feira, uma noite que deveria ter sido de preparativos para o nosso tão sonhado casamento. Marcos havia prometido vir para jantarmos e planejarmos os últimos detalhes do buffet. Esperei. Horas se passaram. Mensagens não respondidas, telefonemas ignorados. A cada minuto, a angústia crescia, esmagadora. Decidi ligar para Laura, pensando que talvez ela soubesse de algo. Ela não atendeu. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era normal. Laura sempre atendia. Uma sensação nauseante de que algo estava terrivelmente errado me impulsionou a ir até o apartamento de Marcos. Eu tinha uma chave reserva, um gesto de confiança que agora parecia uma piada cruel do destino. A luz na sala estava apagada, mas um feixe de luz tênue vinha do quarto. Meu coração começou a martelar no peito, um ritmo descompassado de medo e antecipação. Pensei em 1001 justificativas, cada uma mais ridícula que a outra. Talvez ele estivesse doente, talvez tivessem adormecido. Empurrei a porta do quarto lentamente. A cena que se desenrolou diante dos meus olhos incinerou cada fibra do meu ser. Lá estavam eles, Marcos e Laura, enrolados nos lençóis, na cama que um dia seria nossa. A respiração dela, leve e ritmada, misturava-se à dele. Seus corpos nus e entrelaçados formavam uma imagem que jamais se apagaria da minha memória. Um grito silencioso rasgou minha garganta. Minhas pernas fraquejaram e precisei me apoiar no batente da porta para não cair. O choque foi tão avassalador que por um momento não consegui nem chorar. O mundo parou, o ar rarefeito. Minha mente se recusava a processar a crueldade daquela imagem. Não era apenas a infidelidade de Marcos, era a traição de Laura, a irmã que eu amava mais do que a mim mesma. A punhalada tinha vindo pelas costas, desferida pelas duas pessoas em quem eu mais confiava. Saí do apartamento de Marcos como um fantasma. As ruas, antes iluminadas e familiares, agora pareciam um túnel escuro e sem fim. As lágrimas vieram depois, torrenciais, incontroláveis, misturadas com uma raiva fria e cortante. A dor da traição era um inferno particular, um fogo que consumia tudo o que eu um dia fui. Minha vida desmoronou em questão de segundos. Os sonhos, os planos, as promessas, tudo virou cinzas. O amor, antes tão vívido, transformou-se em um desejo ardente por retribuição. Eu não queria apenas superar. Eu queria que eles sentissem na pele a dor que me infligiram.
E foi nesse abismo de desespero e ódio que a ideia, antes impensável, começou a germinar. Eu apelaria para a magia negra. A ideia de buscar a magia negra não me veio de repente, como um relâmpago. Ela se infiltrou em minha mente aos poucos, um sussurro persistente na escuridão do meu desespero. Nos dias que se seguiram à descoberta da traição, eu vagava pela casa como uma alma penada. Não comia, mal dormia. A imagem de Marcos e Laura juntos me assombrava, repetindo-se infinitas vezes em minha mente, cada vez mais nítida, mais cruel. A raiva, antes uma brasa, tornou-se uma fogueira incontrolável. Eu sentia um desejo visceral de fazê-los pagar, de vê-los sofrer da mesma forma que eu estava sofrendo. A justiça convencional me parecia branda, incapaz de saciar a sede de vingança que me consumia. Eu precisava de algo mais, algo que atingisse a alma deles, que os fizesse lamentar o dia em que ousaram me trair. Foi em uma madrugada insone que me peguei pesquisando sobre vingança poderosa na internet. Comecei com termos genéricos, mas a cada clique, a cada página lida, as pesquisas se tornavam mais específicas, mais sombrias. Passei por artigos sobre karma, lei do retorno, até que cheguei aos fóruns mais ocultos da Deep Web, onde a magia negra era discutida abertamente. No início encarei com ceticismo. Eu, uma mulher pragmática, com os pés firmes no chão, jamais imaginaria que um dia estaria considerando algo tão esotérico. Mas o desespero é um solo fértil para sementes estranhas. Quanto mais eu lia, mais me sentia atraída pela promessa de poder, de controle sobre o meu próprio destino e, mais importante, sobre o destino daqueles que me machucaram. Encontrei histórias de pessoas que, em situações semelhantes, recorreram a rituais antigos e obtiveram resultados, alguns surpreendentes, outros terríveis. O medo, claro, estava presente. A magia negra era descrita como algo perigoso, com um preço alto a ser pago. Mas a dor que eu sentia era maior que qualquer medo. Eu estava disposta a correr o risco. A mente traída é um terreno fértil para a escuridão. Comecei a buscar por praticantes. Muitos charlatães, claro. Mas um nome começou a se destacar em diversos fóruns, sempre acompanhado de relatos de resultados impressionantes, embora assustadores. Mestra Isadora. Ela era descrita como uma bruxa solitária que vivia isolada em algum lugar no interior do Brasil. Uma figura enigmática e poderosa que trabalhava com as forças mais antigas e obscuras. Consegui um e-mail de contato, um endereço obscuro em um domínio pouco conhecido. Hesitei por um dia inteiro. Meus dedos pairavam sobre o teclado tremendo. A razão gritava para eu desistir, para procurar ajuda psicológica, para seguir em frente. Mas a raiva, a dor e o desejo de vingança me empurravam para a beira do precipício. Escrevi o e-mail em um surto de emoção, despejando toda a minha história, minha dor, meu desejo por retribuição. Não esperava uma resposta rápida, se é que viria alguma. Para minha surpresa, recebi uma resposta na manhã seguinte. Era concisa, quase fria, mas direta ao ponto. Encontre-me na Rua das Oliveiras, número 13, na sexta-feira da lua minguante, à meia-noite. Traga um objeto pessoal de cada um deles. O endereço era em uma cidadezinha esquecida no mapa, a centenas de quilômetros de onde eu morava. A menção à lua minguante e à meia-noite reforçou o caráter sombrio do encontro. Meu coração acelerou. Era real. Aquela era a minha chance. Eu não contei a ninguém. Meus pais estavam preocupados com a minha reclusão, mas eu lhes disse que precisava de um tempo para mim, para processar o que havia acontecido. A verdade era que eu estava mergulhando de cabeça em um abismo que eu mal compreendia. Nos dias que antecederam a viagem, a busca pelos objetos pessoais se tornou uma obsessão. De Marcos, peguei um relógio de pulso que ele usava diariamente, um presente meu. De Laura, foi mais difícil. Ela havia se afastado completamente.
Mas eu me lembrei de um lenço de seda que ela sempre levava consigo, um presente de aniversário que eu mesma havia dado. Consegui pegá-lo em uma de suas gavetas durante um breve momento em que ela saiu de casa. A viagem foi longa e silenciosa. Dirigi sob uma chuva torrencial, as paisagens rurais passando por mim como borrões. A cada quilômetro percorrido, sentia-me mais distante da Isabela que eu um dia fui. A antiga Isabela jamais faria isso. Mas a nova Isabela, a Isabela quebrada e sedenta por vingança, estava determinada a ir até o fim. Quando cheguei à Rua das Oliveiras, a cidadezinha parecia adormecida, imersa em uma névoa densa. O número 13 era uma casa antiga e isolada, escondida por árvores retorcidas e uma vegetação selvagem. Não havia luzes acesas, apenas uma escuridão opressora. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu estava ali, na beira do abismo, prestes a invocar forças que eu mal podia conceber. A porta rangeu quando a empurrei, revelando um interior ainda mais sombrio do que o exterior. O cheiro de incenso, terra úmida e algo indescritível, quase metálico, encheu minhas narinas. Eu estava em território desconhecido e não havia volta. A porta se fechou atrás de mim com um rangido assustador, mergulhando-me em uma escuridão quase total. A única fonte de luz era uma vela bruxuleante no centro de uma mesa rústica, revelando a silhueta de uma mulher. Mestra Isadora. Ela não se parecia com a figura etérea que eu havia imaginado. Era uma mulher de idade indefinível, com traços marcados pelo tempo e pela vida, olhos profundos que pareciam ver através da minha alma. Seus cabelos, grisalhos e despenteados, emolduravam um rosto sério e imponente. Ela usava vestes escuras e fluidas, que pareciam absorver a pouca luz do ambiente. Você veio. Sua voz era rouca, grave, como se tivesse sido pouco usada, mas carregava uma autoridade inegável. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Trouxe o que eu pedi, tirei os objetos dos meus bolsos, o relógio de pulso de Marcos e o lenço de seda de Laura. Ela os pegou, analisando-os com um olhar concentrado. Um sorriso tênue, quase imperceptível, curvou seus lábios. A dor é um motor poderoso, não é, minha criança? Assenti, sem conseguir proferir uma palavra. O ambiente, carregado com o cheiro de ervas secas e terra, era denso, quase palpável. Havia símbolos desenhados no chão de terra batida, no que parecia ser sangue seco, e diversos objetos espalhados pela mesa. Caveiras de animais, ossos, velas de cores diferentes, um caldeirão de ferro. Mestra Isadora gesticulou para que eu me sentasse em uma cadeira de madeira em frente à mesa. A cada movimento dela, sentia uma energia estranha no ar. Uma força antiga e poderosa que emanava de sua presença. Ela começou a falar sobre os riscos, sobre o preço da magia negra. Toda ação tem uma reação, Isabela. E quando você mexe com as forças que habitam as sombras, o retorno pode ser imprevisível e muitas vezes mais devastador do que você imagina. Ela me explicou que a magia negra não era um brinquedo, mas uma ferramenta para invocar energias primordiais. Não é sobre manipular as pessoas, mas sobre influenciar o destino, desequilibrar a balança. O que você deseja para eles pode não se manifestar da forma exata que você imagina, mas as consequências virão. Você está pronta para isso? Para carregar esse fardo? Eu estava tão cega pela vingança que mal ouvia as advertências. Minha resposta foi um sussurro quase inaudível, mas carregado de convicção. Sim, eu estou. Ela assentiu, um brilho estranho em seus olhos. Então, o ritual começou. Mestra Isadora acendeu mais velas, cada uma com uma cor diferente, e as dispôs em um círculo. Ela recitou palavras em uma língua antiga e desconhecida, uma melodia gutural que parecia vibrar no ar. O cheiro de incenso se intensificou, misturando-se a um aroma adocicado e nauseante.
Ela jogou ervas secas no caldeirão, que começou a soltar uma fumaça densa e esverdeada, preenchendo o pequeno cômodo. Em seguida, mestra Isadora pegou um punhal de osso afiado e cortou a palma da minha mão. A dor foi aguda, mas eu mal a senti. Ela pingou algumas gotas do meu sangue no caldeirão, observando a fumaça mudar de cor, tornando-se mais escura, quase negra. Seu sangue é a ponte, Isabela, sua dor, a moeda de troca. Ela pegou o relógio de Marcos e o lenço de Laura e os colocou sobre um pequeno altar improvisado. Começou a entoar um novo cântico, desta vez mais forte, mais urgente. As palavras pareciam se materializar no ar, carregadas de uma energia sombria. Eu senti um arrepio profundo, como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. O ambiente pareceu esfriar de repente e as sombras na sala pareceram se alongar, dançando em um ritmo macabro. De repente, a chama das velas começou a balançar freneticamente, mesmo sem vento. A fumaça do caldeirão girava em espiral, formando figuras distorcidas, quase como rostos atormentados. Eu senti uma presença não visível, mas palpável, pesada, arrepiante. Era como se as paredes daquela casa estivessem respirando. Mestra Isadora pegou uma agulha enferrujada e começou a perfurar os objetos, proferindo maldições em cada perfuração. Para Marcos, ela pedia a perda, a ruína, a solidão. Para Laura, a doença, a feiura, a desgraça. As palavras dela eram como flechas envenenadas, cada uma carregada de um desejo sombrio e implacável. Que a semente da discórdia seja plantada entre eles, que a prosperidade se afaste de seus caminhos, que a felicidade seja uma miragem em seus olhos, que a dor que ela sente seja a dor que eles venham a conhecer. Sua voz ecoava na escuridão, poderosa e aterrorizante. O ritual durou horas. Eu observei, em transe, enquanto mestra Isadora manipulava as energias, chamando por entidades que eu jamais ousaria nomear. No final, ela me entregou um pequeno frasco com um líquido escuro e viscoso. Isto é para selar o pacto. Uma gota em cada um, em um momento de descuido. O resto você jogará em suas residências. Não se esqueça, o destino traçado, uma vez em movimento, não pode ser desfeito. Ao sair daquela casa, o sol já começava a despontar no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados. Mas para mim, o mundo parecia mais sombrio do que nunca. A energia pesada do ritual ainda pairava sobre mim, e uma sensação de que havia feito algo irreversível se instalou em meu peito. Eu havia invocado as sombras, e agora elas me seguiam. A vingança estava a caminho. Os dias após o ritual com a mestra Isadora foram preenchidos por uma mistura estranha de antecipação e um medo latente. Eu me sentia diferente, como se algo dentro de mim tivesse sido alterado. O cheiro de ervas e a sensação pegajosa do sangue na minha palma pareciam impregnados na minha pele. O pequeno frasco com o líquido escuro e viscoso, guardado no fundo da minha bolsa, era uma presença constante. Um lembrete sombrio do pacto que eu havia feito. Voltei para casa e por alguns dias nada aconteceu. A vida de Marcos e Laura parecia seguir seu curso normal. A frustração começou a se instalar. Será que eu havia sido tola? Teria mestra Isadora sido apenas mais uma charlatã? Mas então, pequenos sinais começaram a surgir, como rachaduras em uma parede que se desmorona lentamente. Primeiro, foi Marcos. Ele sempre foi impecável com suas finanças, um homem de negócios astuto, mas de repente começou a cometer erros. Investimentos que pareciam seguros despencaram. Acordos importantes foram perdidos por detalhes banais. Ele estava visivelmente estressado, irritado, algo que eu raramente via. Suas noites de sono se tornaram agitadas, cheias de pesadelos que ele não conseguia descrever, mas que o deixavam exausto e assustado.
Laura, por sua vez, começou a ter problemas de saúde. Pequenas coisas no início, uma tosse persistente que não passava, dores de cabeça lancinantes, uma fadiga inexplicável. Ela sempre foi vaidosa, cuidava da sua imagem com esmero. Mas agora, sua pele parecia opaca, seus cabelos sem brilho. Ela começou a emagrecer de forma alarmante, perdendo o apetite e a energia. Eu observei de longe, com uma satisfação mórbida. Cada notícia de suas desgraças era um bálsamo para a ferida da minha traição. Eu sabia que era errado, mas a sede de vingança era mais forte que qualquer culpa. Era como se as maldições da mestra Isadora estivessem se manifestando lentamente, gradualmente, corroendo suas vidas. Chegou o momento de usar o frasco, o líquido da vingança. A mestra Isadora havia sido clara, uma gota em cada um, em um momento de descuido e o restante em suas residências. O plano para Marcos foi mais fácil. Ele ainda morava no mesmo apartamento onde a traição aconteceu. Com o pretexto de buscar algumas das minhas coisas que ainda estavam lá, consegui entrar. Ele estava no banho. Com o coração batendo forte, pinguei uma gota do líquido em sua escova de dentes. O restante do conteúdo espalhei discretamente por alguns cantos do apartamento, em locais que eu sabia que ele não notaria, como sob o tapete da sala e atrás da cortina do quarto. Um arrepio percorreu meu corpo, uma mistura de pavor e excitação. Para Laura, foi mais complicado. Ela estava reclusa e eu não queria levantar suspeitas, mas a oportunidade surgiu durante um almoço de família. Meus pais, preocupados com o estado dela, insistiram que ela viesse. Em um momento em que ela foi à cozinha, supostamente para pegar água, consegui pingar uma gota do líquido em sua xícara de café, que ela havia deixado na mesa de centro. Ela bebeu tudo, sem desconfiar de nada. À noite, sob o manto da escuridão, fui até o apartamento dela e, com a chave que eu ainda tinha, espalhei o restante do líquido nos cantos do seu quarto e da sala. A cada gota, senti um poder sombrio se manifestar, como se as sombras estivessem se agitando ao meu redor. A partir daquele dia, a descida de Marcos e Laura ao inferno particular que eu havia planejado se acelerou. O negócio de Marcos começou a ruir de forma catastrófica. Clientes importantes o abandonaram sem explicação. Seus funcionários começaram a se demitir em massa. As dívidas se acumularam. Ele vendia bens, tentava desesperadamente se reerguer, mas cada tentativa era em vão. Ele se tornou um homem atormentado, com olheiras profundas e um olhar de desespero. Seus olhos, antes cheios de ambição, agora refletiam um pavor constante, como se ele estivesse sendo perseguido por algo invisível. Eu via a sua sanidade se esvaindo e, para minha surpresa, não sentia a satisfação que esperava. Uma parte de mim, por um breve momento, sentiu um vislumbre de pena, mas a raiva logo a suprimiu. Laura, por sua vez, mergulhou em uma espiral de deterioração física e mental. As dores de cabeça se tornaram enxaquecas incapacitantes. Sua tosse se agravou e os médicos não conseguiam encontrar a causa. Ela perdeu peso drasticamente. Seus cabelos caíam em tufos e sua pele ficou amarelada. Sua beleza, antes tão radiante, se desfez diante dos meus olhos. Ela passou a ter crises de pânico inexplicáveis, alucinações e pesadelos terríveis. Seus olhos, antes tão expressivos, agora exibiam um brilho febril e um medo constante. Ela se tornou uma sombra de si mesma, isolando-se completamente do mundo, mergulhada em um tormento que parecia não ter fim. Eu os via, cada um em seu próprio inferno, e a princípio a sensação era de triunfo. A vingança estava sendo servida, lenta e cruelmente, exatamente como eu desejava. Mas com o tempo, a euforia inicial começou a dar lugar a uma sensação de vazio, de peso. As sombras que eu havia invocado pareciam estar se aproximando, e eu comecei a me questionar se o preço da vingança não seria alto demais.
A escuridão que eu havia liberado estava começando a se espalhar, e eu não sabia se conseguiria contê-la. A cada dia que passava, o tormento de Marcos e Laura se aprofundava. Marcos perdeu tudo, seu negócio faliu, suas propriedades foram tomadas pelas dívidas. Ele, que um dia ostentava carros de luxo e roupas caras, agora andava pelas ruas com as vestes amassadas, os olhos perdidos, murmurando para si mesmo. A arrogância deu lugar ao desespero e seu corpo robusto se encolheu sob o peso da ruína. Ele se tornou um mendigo atormentado, uma casca vazia do homem que ele um dia foi. Laura, por sua vez, estava confinada em casa, um espectro de sua antiga beleza. Sua pele estava esverdeada, os olhos injetados de sangue. Ela tinha convulsões frequentes, e os poucos momentos de lucidez eram tomados por gritos de terror e súplicas por misericórdia. Os médicos estavam perplexos, sem encontrar um diagnóstico para sua doença misteriosa. Ela falava em vozes, em sombras que a perseguiam, em um frio que vinha de dentro. Seus gritos de agonia ecoavam pela casa, fazendo com que os vizinhos começassem a se afastar, assustados. Eu os observei afundar em seu abismo e, a princípio, senti um prazer sombrio. A vingança era doce, afinal. Mas a doçura rapidamente se transformou em amargor. A visão do sofrimento deles, antes tão gratificante, começou a me corroer. Eu não sentia mais a euforia, apenas um vazio crescente. A escuridão que eu havia invocado parecia estar se voltando contra mim. Comecei a ter pesadelos terríveis, nos quais as figuras distorcidas do caldeirão da mestra Isadora me perseguiam. Eu via Marcos e Laura em seus tormentos e suas faces se transformavam na minha. O sono se tornou um refúgio de medo, não de descanso. Minha própria saúde começou a declinar. Pequenas coisas no início, enxaquecas, insônia, um cansaço que não passava. Depois, as coisas pioraram. Eu sentia como se algo estivesse drenando minha energia, me sugando por dentro. Minha visão começou a ficar turva em alguns momentos, e eu tinha vertigens que me forçavam a me agarrar às paredes. A alegria, a capacidade de sentir felicidade, simplesmente desapareceu. Eu me pegava rindo em momentos inapropriados e chorando sem motivo. As emoções se tornaram um caos, e eu me sentia cada vez mais isolada, mais distante do mundo. Meus amigos começaram a notar minha mudança, meu comportamento errático, e se afastaram, um por um. Meus pais estavam aflitos, implorando para que eu procurasse ajuda, mas eu não conseguia confessar a verdade. Como eu explicaria que a causa do meu sofrimento era a minha própria vingança? Uma noite, acordei em pânico, suando frio. A imagem de Laura em seus delírios, se contorcendo em agonia, estava gravada na minha mente. A voz da mestra Isadora ecoava em meus ouvidos. Toda ação tem uma reação, e o retorno pode ser mais devastador do que você imagina. Eu havia traçado seus destinos, mas o meu também havia sido traçado junto. A vingança, ao invés de me libertar, me aprisionava em uma teia de culpa e tormento. Eu havia me tornado uma espectadora da minha própria ruína. A ironia era cruel. Eu os queria sofrer e eles estavam sofrendo, mas eu estava sofrendo junto, de uma forma que jamais poderia ter previsto. A culpa começou a me consumir. A imagem de Laura, minha irmã, antes tão cheia de vida, agora reduzida a um corpo em decomposição, me assombrava. E Marcos, apesar de sua traição, não merecia tal destino. Eu havia brincado com forças que não compreendia, e agora estava pagando o preço. Desesperada, procurei novamente pelo e-mail da mestra Isadora. Eu precisava reverter o feitiço, implorar por misericórdia. Mas o endereço não existia mais. A casa na Rua das Oliveiras, número 13, parecia ter desaparecido, como se nunca tivesse existido. Apenas um terreno baldio e árvores retorcidas. Era como se a bruxa tivesse se desvanecido no ar, levando consigo a esperança de redenção. Eu estava sozinha, completamente sozinha com o peso das minhas escolhas.
As sombras que eu havia invocado estavam em toda parte, em cada canto do meu quarto, em cada pensamento. Elas me seguiam, me abraçavam, me sufocavam. A vingança não era doce. Era um veneno que eu havia injetado em minha própria alma. A história de Isabela, assim como a conhecemos, termina aqui. Seu último e-mail, enviado para a calada da noite, era confuso, fragmentado, mas carregava o peso de um tormento que parecia vir de outra dimensão. Resta-nos a lição sombria de sua história. O preço da vingança pode ser a sua própria alma, e as sombras, uma vez invocadas, jamais se dissipam por completo. Se você chegou até aqui, é porque a escuridão te abraçou. Obrigado por ouvir mais uma história na calada da noite. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo sussurro das sombras. E se você tem um relato, uma lenda ou uma história assustadora para contar, envie para a gente. Quem sabe ela não seja a próxima a ecoar por aqui. Nos vemos no próximo Uivo.